Minhas superalunas, meus superalunos e também você que sempre prestigia nossas publicações. Hoje vamos nos dedicar a analisar o caso do assassinato ocorrido na Festa do Mastro na cidade de Capela, situada no interior do estado de Sergipe, no qual o senhor Denilson Marques Melo teria sido golpeado com um objeto cortante por Pablo Alexandre Cerqueira, que por enquanto é o principal suspeito e que está alegando em sua defesa que estaria bêbado na hora do fato. Como vocês já devem saber, então, tudo teria ocorrido quando, no decorrer de uma briga generalizada, após receber chutes, socos e pontapés, com a participação de diversos outros agressores, a partir das informações mais recentes, utilizando-se possivelmente de uma garrafa, Denilson Marques teria sido atingido na região do pescoço e vindo a óbito em seguida. Meus alunos, as cenas que vimos são fortes e literalmente elamearam o nome de uma das festas mais tradicionais e importantes do calendário cultural de nosso estado. Porém, temos a certeza de que sérias providências deverão ser tomadas pelo poder público municipal, em conjunto com as autoridades policiais vinculadas à segurança pública, para que fatos dessa natureza não tornem a se repetir do modo como se deram e venham a manchar definitivamente a imagem do evento. Mas, professor, qual o aspecto jurídico do caso iremos analisar na aula de hoje? Meus alunos, ótima pergunta. Observem que no episódio de hoje, nós não iremos cuidar do enquadramento ou da responsabilização criminal das pessoas que se envolveram na confusão. Na verdade, iremos dar atenção ao fato do suspeito estar alegando em sua defesa que estaria bêbado, embriagado. Portanto, a grande questão da aula de hoje é saber, sob a ótica do direito penal, qual a influência da embriaguez para o agente que pratica um crime. Ele poderia ficar isento de pena? O fato dele estar embriagado serviria como circunstância atenuante, como causa de diminuição da pena? Enfim, ao alegar que estava bêbado na hora do fato, o suposto assassino estaria buscando receber algum benefício? Bom, mas somente vai saber se isso acontece ou não quem assistir a nossa aula até o final. E como já vamos começar, se vocês não estão inscritos, se inscrevam aí no nosso canal e também ativem o sininho e as notificações para vocês serem informados assim que meu diretor postar uma nova aula. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e, meus alunos, não mudem de canal, porque o nosso novo episódio começa já, daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Quando falamos dos efeitos da embriaguez na imputação penal do agente, devemos imediatamente nos dirigir ao artigo 28 do Código Penal. E de plano, o artigo 28 já indica que não exclui a imputabilidade penal, nos termos do seu inciso 2º, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Portanto, a premissa é que se o sujeito se embriaga intencionalmente ou mesmo sem ter a intenção, ele responde normalmente pelos atos que vier a praticar. Porém, há hipóteses nas quais o agente embriagado poderá ficar completamente isento de pena ou ter a sua pena reduzida, conforme veremos em seguida. Nesse sentido, vale destacarmos os parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo 28. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com o caso de isenção de pena, previsto no parágrafo 1º. Portanto, é isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente do caso fortuito ou da força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, meus alunos, nesse caso, o agente não tem a intenção de se embriagar, resultando que acaba acontecendo sem a sua intenção, por caso fortuito ou força maior. Aqui, sendo a embriaguez completa e não estando em condições de entender o caráter ilícito do que fazia, o agente ficará isento de pena. Por outro lado, em seu parágrafo 2º, embora as circunstâncias sejam parecidas,
Será possível que a pena a ser aplicada seja apenas reduzida de 1/3 a 2/3, quando o agente por embriaguez, proveniente do caso fortuito ou da força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, nesse caso, a embriaguez não seria completa, ainda que alterasse a percepção da realidade do agente. Mas ele ainda teria condições de notar a ilicitude da conduta que praticava. Mas, meus alunos, percebam que nas hipóteses citadas até aqui, não há relação entre o intuito do agente de praticar o crime em estado de embriaguez e o fato que acaba acontecendo. Como assim, professor? Exatamente. Meus alunos, muita atenção, pois esse é um ponto primordial da nossa aula de hoje. Nas hipóteses destacadas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 28, não há vínculo entre a embriaguez e a intenção de praticar o crime. Nesse sentido, se o agente, por exemplo, se embriaga para ter coragem de matar alguém, nós não estamos tratando das situações que levam à isenção ou redução de pena, mas sim ao que prevê o inciso 2º do mesmo artigo 28, ou seja, a embriaguez não excluiria a imputabilidade penal. Inclusive, para concluir nossa aula, vale destacar que se o sujeito, para praticar um estupro, para cometer um roubo ou mesmo um homicídio, caso ele esteja em estado de embriaguez pré-ordenada, no curso da aplicação da pena, as minhas futuras juízas, os meus futuros juízes, poderão, consoante o que dispõe o artigo 61, inciso 2º, a linha L, aplicar a circunstância que sempre agrava a pena. Então, professor, quando o sujeito diz ter praticado o homicídio e que estava embriagado, em tese, isso não lhe traria nenhum benefício em relação à aplicação da pena? É exatamente isso, meus alunos, podendo, inclusive, dependendo das circunstâncias, piorar a sua situação. E assim, nós encerramos a aula de hoje. Mas lembrem, se ainda não estão inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima super aula.